Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 41ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem informação sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download aí gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência, aí na segunda fase do nosso projeto, a gente posta as videoaulas com as resoluções comentadas das listas, tudo para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito aqui no YouTube, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa primeira aula de pilha, isso mesmo, até agora, essas últimas aulas aqui no nosso bloco das aulas de Físico-Química, a gente viu toda a base para poder entender uma pilha. Quais foram as aulas que a gente teve até agora? A gente teve aula de número de oxidação, conceitos em cima das reações de óxido-redução e a gente viu o balanceamento das reações de óxido-redução. Tudo isso para que a gente pudesse falar de pilha. Então, você deve imaginar que na pilha a gente vai ter reação de óxido-redução, certo? A gente está entrando agora numa parte chamada eletroquímica. Eletroquímica, ela vai verificar a interação que tem entre reações químicas e corrente elétrica. Quando a reação química gera corrente elétrica, a gente vai chamar ela de pilha, e essa reação vai ser sempre espontânea. Então, pilhas são reações químicas que geram espontaneamente corrente elétrica. E o processo contrário, a corrente elétrica produzindo uma reação química, a gente vai chamar de eletrólise. Esse é um processo não espontâneo, justamente porque você precisa fornecer a eletricidade, certo? Acho que você deve imaginar, mais ou menos aí no seu cotidiano, processos de pilha, seu celular funcionando, e processos de eletrólise, o seu celular carregando. Então a gente faz o tempo inteiro, a gente utiliza esses conceitos. Só por isso já dá para perceber que eles são conceitos bastante importantes. Toda vez que a gente fala em eletroquímica, a gente vai falar em reações que vão envolver então a transferência de elétrons. São aquelas reações redox, reações de óxido-redução. Uma espécie química perde elétrons sofrendo oxidação, enquanto que uma outra espécie química recebe elétrons sofrendo redução. Esses processos são simultâneos. É importante que a gente sempre se lembre disso. Os processos são simultâneos. Enquanto a oxidação está ocorrendo, a redução está ocorrendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Vamos fazer então uma experiência. A gente gosta bastante de fazer experiências aqui. Na verdade, a gente vai reproduzir novamente uma experiência que já foi feita lá no bloco 1, nas aulas de Química Inorgânica. Vamos ver se você se lembra qual é essa experiência. Eu vou ter aqui o zinco sólido mais sulfato de cobre em solução aquosa. O que vai acontecer? Primeiro, que tipo de reação é essa? Isso mesmo, a reação de deslocamento, onde o zinco, que é um metal menos nobre, vai deslocar o cobre. E aí o que vai acontecer? O zinco vai deslocar o cobre, então ele vai entrar no lugar do cobre aqui junto com o sulfato e o cobre vai ficar sozinho aqui, ó, o cobre vai ficar sozinho, o cobre metálico, certo? Você já viu essa reação uma vez, mas eu faço questão de mostrar novamente essa reação para vocês. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui, ó, da solução de sulfato de cobre, essa solução bonita, azulada, bem bacana, dá vontade de beber, mas você sabe que não pode, e a gente vai precisar também de uma lâmina de zinco. Olha só que lâmina de zinco aqui bonita. Quando eu coloco em contato a solução de sulfato de cobre com a lâmina de zinco, ó, você já percebeu que automaticamente ocorre aqui uma reação química. Nessa aula, como a gente vai falar de pilha, eu vou deixar essa reação aqui ocorrendo durante toda a aula. No final da aula a gente vai ver como que vai resultar, como vai terminar essa reação. Tudo bem? Vocês perceberam, obviamente, vocês não são cegos, vocês perceberam que a reação química ocorreu. Eu disse lá nas aulas de inorgânica que esses caras aqui, por exemplo, aqui o ânion sulfato, ele é um ânion espectador.
Então eu posso reescrever essa reação química apenas com os caras participantes, né, com as espécies participantes. Quem está participando? Então o zinco sólido e o cobre 2+, né? Porque o cobre aqui no sulfato de cobre é um cobre 2+. Tudo bem? Ele tem carguinha aqui, ó, 2+, porque o sulfato tem carga 2-, certo? Aqui eu tenho o zinco 2+, porque agora é ele que está lá grudadinho no sulfato, tá certo? E eu tenho aqui o cobre metálico. Olha só o que está acontecendo do ponto de vista eletroquímico. Qual é o número de oxidação desse zinco? O número de oxidação desse zinco é 0, porque ele está aqui na forma metálica, tudo bem? Olha só o que aconteceu com ele. Ele passou por um estado de oxidação de +2. Ele sofreu um fenômeno chamado de oxidação, que é quando o NOx da substância aumenta, e isso ocorre simplesmente porque há uma perda de elétrons. Então ele perdeu elétrons, certo ou não? Já o elemento químico cobre, esse cobre 2+ aqui, o cátion cobre, ele sai de um estado de oxidação de +2 e passa aqui para um estado de oxidação 0, porque ele passa para o estado metálico. Você está percebendo que o NOx dele diminuiu. Então aqui o que está ocorrendo é uma redução. Nessa redução, o cobre ele ganha elétrons. Olha só que interessante. Então o zinco está perdendo elétrons e o cobre está ganhando elétrons. Esse processo está ocorrendo na lâmina, certo? Então olha lá, o cobre está saindo da solução e está grudando na lâmina. Vocês vão ver no final do experimento que essa lâmina vai ficar com cor de cobre. E ao mesmo tempo o zinco está saindo da lâmina e está indo para a solução. Certo? Então ó, o cobre grudou na lâmina e o zinco da lâmina vai para a solução. Está ocorrendo uma transferência de elétrons, mas a gente está aproveitando esses elétrons? Eu estou fazendo alguma coisa funcionar com aquilo? Não, eu simplesmente não estou aproveitando os elétrons. E aí, o que os cientistas pensaram? Ora, vamos aproveitar esses elétrons. Nessa época, a gente estava basicamente engatinhando com este conceito de pilha. Tanto que o termo pilha vem da pilha de Alessandro Volta. Ele empilhava os metais. Ele empilhava os metais e conectava para poder fazer a geração aí da corrente elétrica. Por isso o nome pilha. Hoje as nossas pilhas são totalmente diferentes, mas o nome ficou herdado lá daquela época lá do Alessandro Volta. Inclusive a unidade volt é homenagem ao Alessandro Volta. Só que teve um cara que montou uma pilha que a gente usa até hoje para explicar os conceitos aí envolvidos nessas reações espontâneas aqui. O nome desse cara é John Daniel e a gente vai mostrar para vocês agora a pilha de Daniel. O que ele pensou? Já que nessa reação eu tenho transferência de elétrons, eu vou tentar aproveitar esses elétrons. E aí o que eu faço para aproveitar esses elétrons? Eu tenho que dar um caminho para eles seguirem. Então olha só a sacada do Daniel. Ele vai pegar uma lâmina do metal, né, aqui eu estou usando metal zinco, e vai colocar dentro de um recipiente que contenha o cátion zinco. A gente vai chamar isso aqui de semicélula ou semicela eletroquímica, tudo bem? Porque as pilhas também são conhecidas, a gente também pode chamar as pilhas de células eletroquímicas ou de celas eletroquímicas. Ainda tem alguns casos que é chamado de célula ou cela galvânica. Isso em homenagem ao Galvani, que também na mesma época do Volta, eles estavam discutindo lá, fazendo aquela experiência com a rãzinha, que o músculo da rã contraía. Basicamente, eles tinham as ideias diferentes, mas os dois tiveram contribuições, por isso que aqui também pode se chamar de célula galvânica, tudo bem? Se encontrar célula galvânica, célula eletroquímica e pilha, é tudo a mesma coisa, certo? Só que aqui, você está vendo que eu separei as soluções? Então eu tenho aqui uma semicélula, onde eu tenho o metal mergulhado em uma solução que contém o cátion desse metal. E aqui eu tenho o outro metal, que no nosso caso é o cobre, mergulhado em uma solução que contenha o cátion cobre, certo? Eu estou unindo esses dois metais, que são os meus eletrodos, com um fio metálico, e aí eu espero que haja, depois que tem a reação espontânea, eu espero que haja a condução de corrente elétrica. O problema é que para haver condução de corrente, eu tenho que ter um circuito fechado, e dá para você perceber que esse circuito aqui não está fechado. O que está faltando? O elétron ele está tendo por onde fluir,
tudo bem? Mas os íons não têm por onde fluir, então eu não tenho um sistema fechado. Para fechar esse sistema, a gente adota um aparato aqui. Esse aparato é chamado de ponte salina. Então esse aparato aqui, ó, é a ponte salina. O que é a ponte salina? A ponte salina faz a conexão entre as duas semicelas ou semicélulas eletroquímicas. Dentro dessa ponte salina, eu tenho um cátion de um metal qualquer, isso aqui pode ser o cátion potássio, e um ânion cloreto. Olha só, aqui eu tenho então uma solução de KCl, então eu tenho K+ e Cl-. Essa ponte salina vai servir para ter a conexão entre os íons. Então olha só, o circuito é fechado quando eu conecto as duas semicélulas com uma ponte salina, para que os íons possam fluir. Então aqui em cima, na parte externa da pilha, eu tenho o fluxo dos elétrons e aqui eu tenho o fluxo dos íons. Tudo bem? E aí agora o meu sistema aqui está fechado. Depois que essa pilha funciona, a gente mede a massa desse eletrodo antes, mede a massa desse eletrodo depois. A gente percebe que nessa configuração, depois de um certo tempo, a massa do zinco diminui. Logo, a gente pode concluir que a reação química que ocorre, se a massa desse eletrodo diminui, então a gente pode concluir que o zinco aqui que estava no estado sólido, ele passa para a solução, ele vira zinco 2+, em solução aquosa. Só que para isso acontecer, ele tem que perder 2 elétrons, certo ou não? Então o zinco vira zinco 2+, mais 2 elétrons. Se a gente fizesse a mesma coisa aqui desse lado, pegasse o eletrodo de cobre antes e depois do funcionamento da pilha, a gente ia perceber que a massa desse eletrodo aumentou um pouco. Se a massa aumentou, é sinal que alguma coisa grudou, e justamente são os cobres aqui, ó. Então o cátion cobre 2+, ele cata 2 elétrons e se transforma em cobre metálico, cobre no estado sólido. Olha só que interessante. Então aqui, ó, a gente tem uma substância perdendo elétrons, que é o zinco está perdendo elétrons e o cobre está recebendo elétrons. E o fluxo dos elétrons, ele vai aqui, ó, do zinco que está perdendo elétrons, ó, ele vai aqui, ó, o zinco que está perdendo elétrons, olha só que interessante, o zinco está perdendo elétrons, esses elétrons estão chegando onde? Estão chegando aqui no cobre que está recebendo esses elétrons, tudo bem? À medida que vai acontecendo esse processo, isso aqui eu estou falando aqui no início da solução, tudo bem? Então eu tenho aqui uma concentração de zinco 2+ da ordem de 1 mol por litro, tudo bem? Isso aqui são condições aí iniciais das nossas soluções, ó. A concentração aqui é de 1 mol por litro. Aqui eu tenho uma massa do eletrodo, uma massa, eu vou chamar aqui de massa X, tudo bem? E aqui eu tenho também uma massa que eu vou chamar aqui de massa Y. Então os meus eletrodos têm uma massa e estão mergulhados numa solução de 1 mol por litro, certo? Eu imagino que é essa reação que vai ocorrer. Aqui eu tenho um eletrodo mergulhado em uma solução do mesmo cátion, né, concentração de 1 mol por litro, e uma massa Y, certo ou não? Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Ó, imagina, o zinco está saindo daqui indo para a solução, está saindo daqui indo para a solução. Após um certo tempo, esse eletrodo, o que vai acontecer com ele? A massa desse eletrodo vai começar a diminuir. Esse eletrodo vai começar a sofrer o processo de corrosão ou de oxidação. E aqui dentro, você vai perceber que eu vou ter um monte de zinco 2+. Olha só, um monte de zinco 2+. Então a concentração aqui de zinco 2+, vai aumentar bastante, vai aumentar muito. E aí o que vai acontecer? Lembra que eu falei que tem que ter aqui a ponte salina para poder... Para que serve essa ponte salina? Essa ponte salina serve para fazer a neutralização da carga. Aqui não está aumentando a carga positiva, porque está formando muito zinco 2+, então o ânion da ponte salina, ele vem para cá para neutralizar, para garantir a neutralidade das cargas aqui. Porque se isso não ocorresse, a pilha pararia de funcionar em segundos. Já do outro lado, o processo que vai ocorrer é exatamente o processo contrário. Olha só, o eletrodo de cobre, ele vai ficar mais gordinho. Por quê? Porque o cobre vai sair daqui e vai para lá. Então aqui que eu tinha bastante cobre 2+, eu vou ter um pouco menos de cobre. O que vai acontecer?
cátion da ponte salina vem aqui para poder manter a neutralidade da carga, porque aqui eu vou ter pouca carga positiva, porque está todo mundo indo para lá para poder fazer o eletrodo aumentar de tamanho, concorda comigo? Os elétrons continuam com o fluxo deles, tudo bem? Ó, os elétrons continuam fluindo por aqui, ó. Certo ou não? Tudo bem? Olha só que interessante. Então, depois de um certo tempo, a massa desse eletrodo diminui, a massa desse eletrodo aumenta. Em compensação, a concentração de zinco aqui aumenta e a concentração de cobre diminui. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui a concentração de zinco, ela vai diminuir. Em compensação, a massa do eletrodo, a concentração de zinco vai aumentar. Certo? Porque eu vou ter muito mais zinco aqui. E olha só, a massa do eletrodo, ela vai diminuir. Exatamente o oposto do que ocorre desse lado. Aqui a concentração de cobre 2+ vai diminuir e a massa do eletrodo vai aumentar. Certo? A gente dá um nome para este eletrodo aqui. O eletrodo em que está ocorrendo a oxidação, então aqui está ocorrendo a oxidação, certo? Então aqui está ocorrendo a oxidação. Esse eletrodo que ocorre a oxidação, a gente vai chamar de ânodo, certo? Então é no ânodo que ocorre a oxidação. Olha lá, ó, vogal com vogal, para você poder não esquecer nunca, tá certo ou não? E do outro lado, no outro eletrodo, está ocorrendo o fenômeno da redução. E aqui a gente vai chamar isso aqui de cátodo. Então, olha só, para você nunca esquecer, vogal com vogal, então a oxidação ocorre no ânodo e a redução ocorre no cátodo, consoante com consoante. Outra coisa, para você nunca esquecer, o cátion da ponte salina, ele não vem para cá? O cátion vai para o cátodo. E olha só o ânion da ponte salina. O ânion vai para o ânodo, tudo bem? Então, no funcionamento da pilha, olha só que interessante. O elétron sai daqui e vem para cá. Para fechar o circuito, as cargas, os íons vão também fluir aqui para as soluções, certo ou não? Depois de um certo tempo de funcionamento da pilha, a concentração de zinco aqui aumenta, ela vai ser neutralizada pelos cloretos que estão vindo para cá, tá? Mas a concentração de zinco em relação ao início, ela vai aumentar e a massa do meu eletrodo, ela vai diminuir. Já no outro eletrodo, que é no eletrodo que vai ocorrer a redução, a concentração de cobre 2+ na solução vai diminuir e a massa do eletrodo aqui, ela vai aumentar. Certo ou não? Esse eletrodo que está ocorrendo a oxidação, eu vou chamar ele de ânodo ou anodo, e o eletrodo que está ocorrendo a redução, eu vou chamar de cátodo. Tudo bem? E aí a galera sempre pergunta também com relação aos sinais. Vamos pensar um pouquinho. O que o elétron é? O elétron é uma partícula com carga negativa, concorda comigo? Então, o que atrai o elétron? Alguma coisa com carga positiva. Então, aqui, o eletrodo que ocorre a redução é o meu polo positivo. Então, olha só, esse aqui, o cátodo, vai ser o nosso polo positivo. E de onde estão saindo os elétrons? Ora, do polo negativo. Então, o meu ânodo vai ser o polo negativo da pilha. Vai ser o polo negativo da pilha. Tudo bem? Essa pilha para de funcionar quando o metal acaba, a corrosão, corrói todo o metal aqui, quando eu tiro a ponte salina ou quando eu desconecto o fio aqui. Tudo bem? Então eu tenho que, de alguma forma, abrir o circuito novamente. Eu desconecto o fio, tiro a ponte salina, ou então quando acaba aqui o meu eletrodo, ele é todo consumido. Tudo bem? Beleza? Pessoal, esses são os conceitos gerais e o esquema de uma pilha. Tá certo? Então, na próxima lousa, eu vou só escrever basicamente isso que a gente falou, vou dar essas ideias aqui por escrito para vocês e eu vou colocar a representação de uma pilha segundo a IUPAC. Como que a gente pode representar sem fazer desenho uma pilha, tudo bem? E aí depois na sequência a gente faz um exercício de pilha para finalizar essa aula. Maravilha? Tranquilo? Então copia essa lousa aqui que eu já volto com uma lousa nova.
Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, a gente vai sistematizar tudo que a gente falou na lousa passada. Olha só, em uma pilha, ou seja, em uma célula eletroquímica, os metais a gente vai chamar de eletrodos, tudo bem? Então os metaizinhos que estão mergulhados lá nós chamamos de eletrodos. Nos eletrodos, quais são os fenômenos que ocorrem? Pode ocorrer a oxidação em um dos eletrodos e a redução no outro. A oxidação vai ocorrer no eletrodo que a gente vai chamar de ânodo. E só para você ter uma ideia, o ânodo é o menos nobre dos metais. Entre os dois metais, sempre que tem aquela questão de nobreza, vai ser o menos nobre. E olha só que interessante, o sinal do ânodo é negativo, é o polo negativo, tá certo ou não? Olha só, no outro eletrodo ocorre a redução, esse eletrodo é o cátodo. O cátodo vai ser sempre o mais nobre e o cátodo é, coincidentemente, o polo positivo. Então, olha lá, menos nobre é o ânodo, mais nobre é o cátodo. O polo do ânodo é negativo e o polo do cátodo é positivo. Durante o funcionamento, lá no anodo, o eletrodo perde a massa. Ele diminui de massa porque ele sofre a corrosão, a oxidação. Em compensação, a solução do cátion do metal, ela vai aumentar de concentração. Portanto, vai migrar o ânion da ponte salina. Ele migra justamente para poder fazer a neutralização das cargas. Já no cátodo ocorre tudo ao contrário. A massa do eletrodo vai aumentar, porque ele vai receber partículas lá, o cobre 2+, vai virar cobre 0 no eletrodo. A concentração da solução, por consequência, vai diminuir, e aí tem sempre uma relaçãozinha estequiométrica aqui, entre o aumento de massa de um lado e a diminuição de massa do outro, tá certo? A gente vai falar disso logo. E neste caso, por diminuir a concentração do cátion, vai migrar o cátion da ponte salina para fazer a neutralização das cargas, tá certo? Para manter o circuito fechado. Como que aí o PAC manda a gente representar uma pilha? Dessa forma aqui. Olha só que interessante. Eu tenho desse lado, sempre vai ficar o ânodo, que é onde ocorre a oxidação, certo ou não? Então a gente vai representar a oxidação assim, olha só. É o metal se transformando no cátion, tudo bem? Metal e cátion separado por uma barrinha. Essas duas barrinhas aqui, elas estão representando pra gente a ponte salina. É a representação da ponte salina. E do outro lado, a gente tem quem? A gente tem onde ocorreu a redução, que é, na verdade, o nosso eletrodo, que a gente vai chamar aqui de cátodo. Então aqui a gente tem o cátodo, que é onde acontece a redução, certo? Então o cobre 2+ virando cobre metálico. Muita gente pergunta sobre o fluxo dos elétrons. Eles têm um fluxo que vai ser sempre do ânodo para o cátodo. Então a gente pode anotar aqui que o fluxo dos elétrons é sempre do ânodo, em direção ao cátodo e nunca ao contrário. Então vai sempre do ânodo para o cátodo, certo? O fluxo dos elétrons vai ser sempre assim. E aí tem algumas dicas aqui para que você possa nunca esquecer. A primeira dica é o porre. Porre significa perdeu, oxida, recebeu, reduz. Então olha só, quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Certo? E a outra dica é o CRAL. O que é o CRAL? Cátodo. Cátodo reduz, anodo oxida. Então lembra do porre, lembra do CRAL. Você sabe que quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz, e no cátodo ocorre a redução, no anodo acontece a oxidação. O fluxo dos elétrons será sempre do anodo para o cátodo, tudo bem? Então olha lá, o fluxo dos elétrons é sempre do anodo até o cátodo, tudo bem? Então aqui está um resumão das pilhas. Eu já vou voltar aqui com uma próxima lousa para fazer um exercício para a gente finalizar essa aula. Por enquanto você copia aqui, eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com o exercício para finalizar a nossa aula sobre pilha. Então olha só, o esquema abaixo ilustra uma pilha na qual se verifica que, durante o funcionamento, há desgaste na placa de alumínio e depósito na placa de prata. Então eu estou falando de uma pilha que tem alumínio
e prata. O alumínio está mergulhado em cátion alumínio 3+, a prata está mergulhada em uma solução de prata mais. Eu estou conectando essas duas semicélulas por uma ponte salina e eu estou conectando esses dois eletrodos por um fio metálico. E ele está perguntando quem é o cátodo, quem é o ânodo, quais são as semi-reações, qual é a equação global, isso a gente vai ver uma novidade, qual é o sentido dos elétrons, o que ocorre com os eletrodos, né, o que ocorre com cada um dos eletrodos e qual é o polo positivo dessa nossa pilha. Então vamos pensar o seguinte, se tem desgaste na placa de alumínio, então é sinal que aqui está ocorrendo o quê? Aqui está ocorrendo oxidação. E se aqui está ocorrendo oxidação, aqui só pode estar ocorrendo redução. Então agora a gente já pode responder aí todas as perguntas, uma vez que eu coloquei lá quem sofre oxidação e onde está ocorrendo oxidação, onde está ocorrendo a redução. Então na letra A, quem é o cátodo? É onde ocorre a redução. Então é o eletrodo de prata. Então olha só, então esse aqui vai ser o eletrodo de prata, certo ou não? Na letra B, se o cátodo é o eletrodo de prata, o ânodo é o eletrodo de alumínio. Então, olha lá, o eletrodo de alumínio. Quais são as semi-reações? Então, aqui a gente vai montar aqui, ó, a semi-reação de oxidação, a SRO. Tudo bem? Qual é a semi-reação de oxidação? É o alumínio que está no estado sólido, se transformando em alumínio 3+, e liberando aí os 3 elétrons, tudo bem? Essa é a semi-reação de oxidação. Agora, a nossa SRR, que é a semi-reação de redução, é a reação que vai ocorrer com a prata aqui. O que está acontecendo? A prata que está em solução aquosa, está catando um elétron e está se transformando em prata sólida. Aqui o alumínio em solução aquosa. Tudo bem? Eu tenho aqui essas duas semi-reações, certo ou não? Na letra D, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a equação global. Como é que a gente monta uma equação global? Então, a equação global, a gente precisa cancelar os elétrons. Lembra lá nas equações no cálculo estequiométrico com reações sucessivas? Como eu fazia para somar as equações? Eu tinha que encontrar o termo comum entre as reações. Olha o termo comum entre as reações. São os elétrons. Então a gente vai ter que somar essas reações a partir dos elétrons. Então eu tenho que cancelar os elétrons. Como que eu cancelo os elétrons? Fazendo eles ficarem na mesma quantidade. E aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho 3. O que eu tenho que fazer com a parte aqui de baixo? Onde eu tenho menos, eu vou pôr mais. Então essa semi-reação eu vou multiplicar por 3. E aí o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 3 Ag+, 3 elétrons, formando 3 pratas. Com isso, eu posso cancelar os elétrons, não posso? E aí o que vai me sobrar aqui como equação global? Olha só, 3 Ag+, ó, 3 Ag+, mais 3 Ag+ em solução aquosa, mais alumínio metálico, vai se transformar em quê? Em 3 pratas metálicas mais o alumínio 3+. Vamos ver se essa equação está balanceada? Ó, eu tenho 3 pratas aqui, 3 aqui. Um alumínio aqui, um aqui. Eu tenho 3 vezes 1, eu tenho 3 cargas positivas desse lado, eu tenho 3 cargas positivas desse lado. Essa é a equação global da pilha, tudo bem? Para poder chegar nessa equação, eu tive que cancelar os elétrons, ou seja, eu peguei aquela parte que tinha menos elétrons e multipliquei por um fator que me igualasse com os elétrons da equação da semi-reação que tinha mais elétrons, tudo bem? É só isso. Aí vamos lá, na letra E, qual é o fluxo dos elétrons? Lembra que ele vai sair sempre do eletrodo que está do menos nobre, né? Ó, e tá indo aqui para o mais nobre, certo? Então o fluxo dos elétrons é do eletrodo de alumínio, para o eletrodo de prata. Ó, eletrodo de prata.
certo? Na letra F aqui, o que ocorre com os eletrodos? Então, assim, o alumínio perde massa, enquanto que a prata aumenta a massa. Certo? Apesar que isso aqui já estava lá no enunciado do exercício, tudo bem? E na letra G, ele está perguntando aqui quem é o polo positivo. Olha só, o polo positivo é o mais nobre. Quem que é o mais nobre? É a prata. Então aqui o polo positivo é onde está o eletrodo de prata, né? Então a prata vai ser o nosso polo positivo, tudo bem? Porque é para onde os elétrons estão indo, certo ou não? Maravilha? Deu para entender aqui essa ideia com esse exercício? Aqui foram só basicamente trabalhando os conceitos. Na próxima aula, a gente vai tentar trabalhar com vocês os potenciais, para a gente poder calcular as diferenças de potenciais e quanto que essa pilha vai nos dar de corrente elétrica, tudo bem? Por enquanto, você aproveita aí para copiar essa lousa. E eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula no nosso canal chegou ao final. E antes de me despedir de vocês, eu quero mostrar o resultado da nossa experiência, né? Olha só aqui, ó. Se você tiver aí o acesso, olha só como é que estava a solução e como é que ela está agora. Olha só. Olha como ficou totalmente corroída aqui a nossa lâmina. Ó, aqui ficou totalmente corroído, ó, e tá um monte de cobre aqui, ó, mergulhado. E a tonalidade da solução, se você reparar lá no começo do vídeo, a tonalidade da solução mudou também, tá certo? Isso aqui é a prova, então, que a reação aí ocorre e ela é muito interessante pra gente olhar, tudo bem? E agora sim, a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui, por favor, dê uma curtida, clique aí no botão curtir. Se essa aula foi boa pra você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, isso ajuda a divulgar o canal, ajuda a fazer o canal crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, mande um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com, ou deixe um comentário aqui no YouTube. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. E o que eu tenho a dizer a você agora é beijo, tchau!